O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o produtor de cinema Anselmo Martini. O Anselmo está visitando aqui o Ceará, ele que mora nos Estados Unidos, mas antes, Anselmo, eu queria saber um pouco da sua história, eu queria saber de onde é que você veio, como foi que você entrou nessa história de ir para os Estados Unidos para fazer cinema e como foi a sua saída aqui do Brasil? O que é que você fazia antes aqui no Brasil e quando foi isso? Jonas, primeiramente um grande prazer estar com vocês aqui, um grande privilégio. Eu adoro o Ceará e a minha origem, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu fui para os Estados Unidos em 95 trabalhar como advogado, que é a minha formação de faculdade, de carreira. Em 2004 eu fiz uma pequena mudança de carreira, eu diria 180 graus, realmente, para trabalhar com cinema. Então, eu já morava em Nova York durante um tempo, morei em São Paulo, e aí eu fui para Los Angeles, onde eu abri a minha empresa, comecei a trabalhar na parte de licenciamento de marcas, tive uma experiência em marketing. No Brasil, eu tive a oportunidade de participar do programa O Aprendiz, da Record, onde eu tive o prazer de ganhar o programa. Então, trabalhei durante um tempo no grupo WPP em Nova York, retornei a Los Angeles em 2007 e hoje eu estou trabalhando na área de produção de cinema, com produções americanas, pretendo trazer produções para o Brasil, para o Ceará, para Fortaleza, e isso tem sido, nos últimos 10 anos, tem sido realmente a razão da minha carreira, a razão de viver realmente na direção de fazer cinema, fazer televisão, unindo o Brasil com os Estados Unidos. A história é longa, mas esse é um pequeno resumo dessa minha trajetória. Nos Estados Unidos, quando você diz que quando se produz cinema nos Estados Unidos, se produz com uma seriedade tão grande, que diferença, e por que os outros países não têm essa ideia de que cinema é um bom negócio, é um negócio em todo lugar do mundo, e a gente trata o cinema assim com uma certa desconfiança no Brasil? Se não fosse a Ancine, que é o órgão e gestor que ultimamente tem cuidado dessa parte, o cinema brasileiro fica à deriva, principalmente porque os grandes empresários têm dificuldade de investir no cinema. Como é lá nos Estados Unidos? É bem interessante o mecanismo do cinema, como a gente conhece cinema, pelo que a gente vê vindo de Hollywood, os grandes astros de Hollywood, as grandes histórias, os grandes efeitos especiais. É fácil de observar que o Brasil tem muita história para contar. A riqueza de estados como o Ceará, como o Rio Grande do Sul, a riqueza do Brasil como um todo, infelizmente não aparece no cinema, porque o cinema é conduzido muitas vezes por razões comerciais, financeiras, né? de retorno e de questões de ancine, onde tudo é feito com patrocínio. Nos Estados Unidos, existe a figura dos estúdios, obviamente, e dos investidores, ou seja, as pessoas veem cinema como algo lucrativo, investem em um determinado projeto de um filme, ou às vezes a pessoa investe em fundos, onde a pessoa coloca um X valor financeiro, investe em 10 projetos simultaneamente, pulveriza o risco e aumenta a chance de ter retorno. Essa figura está começando a engatinhar no Brasil, e como o Brasil não tem uma indústria focada para o mercado internacional, ou seja, uma produção em inglês, filmes que têm distribuição internacional, filmes que trazem grandes talentos do Brasil juntamente com talentos americanos, que é alguma coisa que eu espero realizar agora a muito curto prazo, realmente trazer americanos para filmar no Brasil, contar histórias brasileiras. Então, isso eu acho que é o que prejudica o cinema brasileiro de atingir uma expressão internacional, porque talento existe, recursos existem, capacidade técnica é uma mera questão de adquirir o equipamento correto, não é impossível. Histórias, então, nem se fala. Então, eu acho que falta um pouquinho de vontade, tanto dos profissionais que têm uma expressão nessa área, um pouco de vontade política, das empresas perceberem, das empresas e dos órgãos públicos perceberem essa possibilidade. Eu acho que à medida que isso for tomando corpo, o cinema brasileiro vai ter uma mudança muito grande, muito curto prazo.
como tudo na vida às vezes precisa de um pequeno choque, eu acho que os primeiros que forem nessa direção e atingirem sucesso, vão provocar essa mudança. Então eu acho que o Brasil realmente está na iminência de acontecer alguma coisa muito, muito interessante. O Brasil, um país continental como o Brasil, onde tem uma diversidade de paisagem e diversidade de clima, né, você encontra lugar aqui no Brasil que não chove nunca, né? Por exemplo, aqui nos Inhamuns, você poderia montar um estúdio lá nos Inhamuns e trabalhar com o sol praticamente o ano todo, né? E por que é tão difícil os americanos virem filmar no Brasil, e quando vêm filmar no Brasil, a gente percebe, eles fazem pequenos trechos, às vezes até denegrindo a imagem? Por que é isso? E por que se faz isso aqui no Brasil, quando esses grandes filmes vêm fazer alguma ponta aqui no Brasil? Eu acho que muito parte da falta de conhecimento, ou seja, de uma assessoria adequada, vamos dizer, de brasileiros que têm um contato direto com a indústria do cinema americano. E, ao mesmo tempo, também o que ocorre, eu acho que o Brasil é muito carente de saber se vender. Do ponto de vista positivo, ou seja, você pode ser um ótimo profissional, você pode ter todos os recursos, mas se você não conseguir passar isso para as pessoas, isso vale para qualquer carreira, vale para o negócio, você não conseguir vender o seu negócio, vender quem você ninguém vai comprar. Então, o que ocorre é que o Brasil tem todas as condições de se transformar numa grande indústria de cinema internacional, ou seja, luz, não tem melhor luz que o Nordeste do Brasil, onde não chove. A indústria de cinema na Califórnia, Hollywood, foi formada não porque era Califórnia, não porque era naquele determinado local, é porque tinha luz, por isso que as pessoas foram filmar lá e por isso que a indústria de cinema começou. Então, essa possibilidade, hoje, é muito mais fácil de ocorrer numa cidade como Fortaleza, nos estados do Nordeste do Brasil, do que foi nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Então, o que ocorre é que faltam pessoas, eu acredito assim, as pessoas que têm essa capacidade, têm esse poder de contatos e econômico, não o fazem da maneira que deveria ser feita. Não saberia dizer exatamente por quê, eu tenho as minhas opiniões, mas eu acho que cabe às novas gerações, às pessoas que estão dentro dessa indústria de cinema, que percebem essa necessidade de tomarem a frente e fazerem isso acontecer. Porque o americano quer vir para o Brasil. As produções podem vir para cá filmar, mas eles não sabem que existe apoio do governo, eles não sabem quem são os produtores que poderiam auxiliar. Às vezes tem que juntar as pessoas adequadas, que sabem falar inglês, criar um cenário que permita as produções virem para o Brasil. Não é difícil de acontecer, basta um pouco de vontade das partes e tudo acontece. E uma das razões que eu estou aqui no Brasil nesse momento é exatamente para viabilizar esse contato e permitir que a gente comece a criar esse tipo de coprodução com os Estados Unidos. E, pois é, que tipo de roteiro, que tipo de projeto poderia dar certo de fazer com os americanos, porque tinha que ter uma temática universal ou uma temática regional pode ser colocada no cinema fora do Brasil? Eu acredito que histórias de seres humanos, de situações da vida, são temas universais que cabem a qualquer pessoa. O mundo está carente de boas histórias. As grandes atrizes de Hollywood dizem, eu estou aqui, me dê um papel para uma mulher de 40 anos, de 45 anos, que eu possa mostrar meu trabalho. Então, existe uma carência, quando existe uma carência, existe uma oportunidade, que pode ser aproveitada pelas pessoas que têm vontade e têm talento. Então, o Ceará é muito rico em histórias, como você estava me dizendo, né, Jonas? Muitas histórias, muitas coisas bonitas a contar. Essas histórias sendo bem escritas, bons roteiros, obviamente escrito em inglês para os americanos poderem entender, basicamente é só isso que precisa. E uma vez havendo interesse internacional, a gente começa naturalmente a trabalhar, é um processo que a gente não tem como controlar o tempo que isso toma, mas fechando essas parcerias, no momento que a primeira produção for feita e tiver um impacto internacional, o céu é o limite. Esse vai ser um começo de um grande momento para o cinema brasileiro. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu sei que existem histórias de presidentes brasileiros, Getúlio Vargas,
que Oliver Stone pensou em filmar, que ainda não filmou. Existem histórias como de pessoas mais recentes, heróis, Ayrton Senna, que o cinema quis contar e ainda não contou. Existem histórias de cangaceiros, existem histórias da história do Ceará, existem histórias brasileiras, existem histórias do espírito humano. E uma coisa importante, o brasileiro precisa dar valor à sua história e não ficar contando história de favela, de criminoso, de bandido. Não tem problema contar essas histórias, mas o Brasil precisa contar a história dos seus heróis, mostrar para o povo que você pode lutar e você pode vencer, que é como um americano faz. O americano conta histórias boas e histórias ruins, final feliz e finais não tão felizes. Mas por que o brasileiro não consegue fazer a mesma coisa? Tem toda a capacidade do mundo para fazer. Então, eu acho que esse é o momento de fazer esse tipo de mudança de raciocínio, de mudança de conduta, e dessa forma criar um cinema brasileiro diferente. Antigamente, quando se falava em cinema, você tinha que fazer o filme em película, né? Mas hoje, né, com a tecnologia tão grande, você pode fazer filme em vídeo, né? E as exibidoras, os cinemas hoje estão todos sendo digitalizados, né? Você acredita que a película vai acabar? Eu gosto da película, eu acho que o charme do cinema está na película. Eu não acredito que vai acabar, eu acho que vai se transformar, obviamente, numa outra ferramenta, talvez um pouco mais, vamos dizer assim, glamourosa, que a pessoa vai poder utilizar em determinadas circunstâncias. É inegável que a questão financeira cada vez mais conduz a uma mudança, né? Da mesma maneira que surgiu o cinema falado, a televisão colorida, a internet, a TV a cabo, a gente não consegue, é temerário lutar contra a tecnologia, porque não tem como vencer. É que nem lutar contra a natureza, não tem. Mas o que ocorre é que eu não sou contra, eu acho que a gente tem que utilizar todas as ferramentas necessárias para criar o cinema. Eu acredito que a arte do cinema transcende o veículo que ele está. Um artista, se for no meio da rua e fizer uma peça de teatro na rua, um grande ator de Hollywood que encena na frente de uma câmera 4K, de qualquer tipo de tecnologia, é a mesma coisa, porque o trabalho de arte é o mesmo. Então, eu espero que não acabe, que a gente continue utilizando essa película, mas, infelizmente, a gente vai ter a mudança tecnológica que já ocorre, e eu acho que isso vem a agregar para a criação de novos talentos, de novos mecanismos, né? Então... Quando a gente lança um filme aqui no Brasil, você produz aqui, primeiro você tem que arranjar financiamento, né? Os financiamentos aqui são muito poucos, né, para você fazer um filme de baixo custo aqui no Brasil. Quando a Ancine coloca um projeto, o Ministério da Cultura, para um filme de baixo custo, é R$1.200.000, lá nos Estados Unidos é 22 milhões de dólares, né, esse filme de baixo custo. Mas aqui, quando você consegue fazer um filme de baixo custo, hoje tem filme, aquele filme Amazonas, feito por uma produtora de São Paulo, né, junto em um convênio com a França, né, foi o filme mais caro do Brasil, aquela história do macaquinho, né, foi 25 milhões de reais, né. Mas quando você termina de fazer um filme aqui no Brasil, nós temos um problema de distribuição muito grave, né. Por exemplo, ninguém tem aqui no Brasil coragem, né, de fazer 1000 cópias para colocar no circuito de cinema, né. E o cara faz 20 cópias, 100 cópias, né, e fica colocando aqui na sua... E no mesmo dia você concorre com 1.800 cópias do americano, né? Então, como é que você pode dizer assim, não, eu quero concorrer com o meu filme, quero fazer meu filme, quero concorrer e com os filmes estrangeiros? E mais tarde, né, você vai colocar esse filme no circuito internacional, e que você tem uma concorrência já desleal deles, porque eles têm uma verba de publicidade, um filme de 180 milhões de dólares, ele gasta 180 milhões em publicidade. Como é que a gente faz para a gente chegar lá também? Olha, eu acredito muito que quando a pessoa é pequena, a pessoa tem que fazer duas coisas. A pessoa tem que ser criativa e a pessoa tem que se unir com pessoas grandes. Que estão na mesma, ou pessoas maiores, né, dentro de uma determinada indústria. É impossível, por exemplo, um produtor que está começando, um produtor médio do Brasil, obviamente concorrer com grandes produções internacionais, ou até mesmo produções brasileiras de maior impacto, que tem, vamos dizer, poder econômico e determinadas empresas que estão apoiando isso no Brasil.
Mas o que eu acho é que, dentro dessa área criativa, tanto da parte da história, da produção, eu acho que a pessoa tem que buscar veículos, fazer parcerias internacionais. Eu acho que o caminho é realmente fazer parcerias internacionais com produtoras americanas, existe a questão da Ancine com coprodução internacional, produções canadenses, etc. Trazer talentos, atores internacionais de grande impacto, não só no Brasil como internacional. E dessa maneira, produzir filmes que tenham, acima de tudo, um impacto universal, internacional. Ou seja, o brasileiro que quer fazer cinema, eu acho que não pode pensar mais só no Brasil. Ele tem que pensar no mundo todo. Pensar, eu quero atingir o mundo todo, eu quero contar minha história para o mundo todo, eu quero trazer um ator internacional, eu quero fazer uma parceria com uma produtora internacional, eu quero ter os recursos do Brasil, eu quero ter recurso internacional, eu vou produzir no Brasil, ter 3/4 de talento brasileiro, ter atores brasileiros com atores americanos, fazer uma boa combinação disso. E eu acho que ao natural, pelo talento e por essa combinação de fatores, ele vai conseguir um espaço não só no Brasil, ao natural, por tudo isso que ele já tem, como um espaço internacional para o filme dele. E fazendo isso com amor, paixão, talento e com uma boa estratégia, tanto uma estratégia de cinema, financeira, mas principalmente uma estratégia de marketing, que muitas vezes as próprias empresas que patrocinam filmes, você não precisa ter muito dinheiro, você pode criar situações, mídia social, que você pode divulgar o seu filme. Mas eu acredito que o talento, ele sempre vence no final. É que nem o bem sempre vence o mal, eu acredito que o talento vai vencer. Desde que você tenha um mínimo de estratégia. E a estratégia para vencer passa por uma coprodução internacional, sem a menor sombra de dúvida. Se a pessoa quiser produzir um filme Brasil, concorrer, tentar um pequeno espaço na grade de distribuição de cinemas, ou vender para TV a cabo, ou vender para uma distribuidora de internet, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que um pouquinho mais de esforço, um pouquinho de contato internacional, você consegue fazer uma coisa muito maior. E você vai ficar surpreso com as possibilidades que vão se abrir à sua frente. Então, essa mensagem que eu quero passar quando eu estou conversando com as pessoas no Brasil, na área de cinema, é que você deve pensar grande. Você deve mirar na Lua. Se você não acertar na Lua, pelo menos você fica entre as estrelas. Eu acho que essa que tem que ser a mentalidade. E quando a gente vê um filme americano, vê uma história americana, a gente vê uma história com a jornada do herói. O filme começa, né? De repente o herói é apresentado ao público, ele tem uma vida feliz, é maravilhoso, né? Depois o herói começa a cair em desgraça. Ele cai numa desgraça tão grande que a gente tem a impressão de que ele não vai sair mais daquela desgraça de jeito nenhum. E no final ele acaba vencendo aquela desgraça. Essa jornada do herói, que está em todos os filmes americanos, eu quando fui fazer aqui a edição de Juazeiro e fui ver o pessoal da Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas e o outro lado da Universidade de Brasília, para o PIT, quando eu fui defender a edição de Juazeiro, a mulher me perguntou, disse, rapaz, cadê a jornada do herói? Aí eu disse para ela imediatamente, disse, quem foi que disse que eu quero a jornada do herói nos meus filmes? O meu personagem, né, que é o Dr. Flávio Bartolomeu da Costa, ele entra maravilhoso e sai melhor ainda do filme. Em momento algum ele foi ameaçado a segurança. Então a gente tem que contar essas historinha para o povo entender, ou você pode sair do meio da multidão, inclusive na maneira de você contar uma história. Eu acredito que para o talento e para a história não existe regra. Eu acho que a melhor regra é não ter regra. Eu acho que o artista tem que ser livre para fazer aquilo que ele acredita e que ele sente como sendo o verdadeiro. E eu acredito que o sucesso vem daí. Não existe uma fórmula para o sucesso, né? Existe um trabalho bem feito, com paixão, sangue, suor e lágrimas, muitas vezes, porque a dificuldade do brasileiro o brasileiro é um herói por natureza, né? O brasileiro vive sonhando, acreditando, lidando com as situações do seu dia a dia. Muitas vezes não tem um final feliz, mas o brasileiro continua sorrindo, seja ele de norte a sul do Brasil, leste a oeste. É a mesma história. Então, o que eu acredito é que a fórmula do sucesso no filme é exatamente a pessoa passar esse espírito. Então, eu não acredito que no final da história
tem que haver sempre um final feliz. Mas tem que passar essa imagem de que... Aquele beijo, né? Não é necessário o beijo. Não é necessário o beijo. O casal nem precisa ficar junto, desde que passe a esperança de que aquilo ali é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Muitas vezes a gente fala, né? Tem aquilo que a gente quer e tem aquilo que acontece com a gente na vida. Muitas vezes o melhor não é aquilo que a gente quer, é aquilo que aconteceu na nossa vida. Quantas vezes a gente tem, almeja alguma coisa, seja uma moça na nossa vida, seja uma carreira, e a vida nos coloca num caminho completamente diferente. A gente olha lá atrás e diz, nossa, se aquilo não tivesse acontecido, eu jamais estaria aqui hoje. E eu estou muito feliz hoje. Então eu imagino que a gente só vai saber como a nossa vida se conduziu, a trajetória da nossa vida inteira, naquele último segundo que a gente dá o nosso último suspiro e que provavelmente a nossa vida toda passa frente aos nossos olhos, né? E eu acredito que cinema é exatamente isso, é essa sensação, é essa forma da pessoa pensar. Então eu vou assistir essa edição de Juazeiro com o maior prazer, porque eu já vi umas imagens e realmente gostei, e eu acho que talento não tem limite, né? Eu acho que o cinema é isso, né? Você, aqui no Brasil, você já tem algum contato com grandes empresários brasileiros para você fazer esse... Ou não, você está procurando ainda? Na verdade, assim, eu estou aberto a qualquer tipo de contato, vai ser muito bom conversar com pessoas, conhecer pessoas, sempre aberto às oportunidades, a poder ajudar alguém da maneira que for possível, do meu lado e das pessoas que estão comigo, com o maior prazer, tanto aqui no Ceará como em outros estados. Eu tenho feito contatos com governos de estados, órgãos municipais, produtoras de pequeno, médio, até médio, grande porte, agências de publicidade, que é um meio que eu conheci algumas pessoas, empresas, de uma maneira direta e indireta, com o trabalho que a gente faz também na parte de colocar marcas e produtos nos Estados Unidos, em cinema. E aqui em Fortaleza, o que é que você vai trazer para apresentar em Fortaleza aqui? Assim, uma das coisas é realmente essa conexão com as produtoras locais, com o governo do estado e com o município, para a gente trazer produções para cá. Pretendo trazer também um evento automobilístico para a cidade. Pois eu queria saber um pouco sobre esse evento. Na verdade, trata-se de um evento de drifting, ou seja, de carros correndo, né? Que eu pretendo trazer para a cidade de Fortaleza, com algumas celebridades brasileiras e internacionais, que eu pretendo beneficiar algumas entidades sociais do Brasil, internacional, e assim como também uma entidade local de Fortaleza ainda ser escolhida, né? Então esse é um evento que eu estive visitando o centro de convenções aqui do Ceará, maravilhoso, realmente, né? Algo muito, muito bacana. E a minha ideia é realmente viabilizar esse evento o mais rápido possível, com os patrocinadores, com a cidade de Fortaleza, e trazer algo novo para a cidade de Fortaleza, algo novo para o Brasil, que eu acredito que vai ser feito todo ano, uma vez que a gente atinja a primeira edição com sucesso, né? Por alguma razão, por ter amigos na cidade, eu vejo Fortaleza, eu sempre imaginei que Fortaleza era a cidade que tinha que ser feito, e ninguém, por mais que tente me levar para outro lugar, é Fortaleza, na minha opinião. Então, esse evento, se Deus quiser, acontece esse ano ainda. Mas você ainda não tem prazo para... Assim, data, depende, por exemplo, de fechar esse contato com o estado do Ceará e com a cidade do Ceará, de Fortaleza. Aí, em cima de... Eu já tenho o evento todo estruturado. Aí, obviamente, eu tenho que fechar os patrocinadores e fechar também as celebridades para vir para o evento. Está tudo mais ou menos já montado, bastando apenas alguns detalhes que a razão da minha visita também é essa, né? Como é que funciona a sua empresa? É Monarca? Eu tenho a Monarca Group, né, o Grupo Monarca nos Estados Unidos, em Los Angeles, e tem a Monarca Filmes em São Paulo, que é uma empresa estabelecida em São Paulo. A Monarca Filmes é uma produtora aqui no Brasil, exatamente para capitanear algumas produções, né, obviamente aberta a parcerias com outras produtoras, até com vamos dizer, a possibilidade de produção maior que a minha. Né? Minha empresa não é uma empresa grande ainda, e a empresa dos Estados Unidos é como se fosse uma empresa mãe, onde ela tem a capacidade de produção nos Estados Unidos, essa parte de consultoria, essa parte de negócios internacional, como se fosse uma empresa mãe mesmo,
E é uma empresa que a gente está realizando também a parte de levar marcas e produtos de nome do Brasil para Hollywood, colocando produtos nos filmes, nos grandes filmes, nas grandes produções de TV dos Estados Unidos. A gente está conversando com diversas marcas brasileiras, marcas de expressão mesmo, que todos conhecem, tanto no Brasil como internacionalmente, e levando agora para lá. E eu também espero fechar alguma marca, não acho que não vai ser nessa viagem ainda, mas alguma marca regional aqui do Ceará para levar para Hollywood também. E para fazer o contato com você, você poderia dar o endereço, o e-mail? Eu posso dar meu e-mail, é Anselmo com S, @monarcagroup, GROUP.com, não tem o BR. Uhum. Eu conversei aqui com o Anselmo Martini, aqui no programa Destaque. Nós estamos chegando ao nosso final e você tem 1 minuto para suas considerações aqui no programa Destaque da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Jonas, é um grande prazer estar aqui no teu programa. Eu te cumprimento pelo trabalho, por todos os projetos que você tem feito. Eu acho que são pessoas assim como você, com essa paixão por cinema, com essa vontade de fazer que o Brasil precisa. Eu acredito que logo, logo, muitas coisas legais vão estar vindo para Fortaleza, muitas coisas de Fortaleza vão estar indo para o exterior. Conta comigo, porque você precisar, você tem um amigo lá em Los Angeles, o teu público pode me escrever, com o maior prazer eu vou responder, o mais breve possível. E eu deixo aqui os meus parabéns, um grande prazer te conhecer, obrigado. E eu sei que vai ser o começo de uma grande amizade e também de uma grande parceria. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença aqui do Anselmo Martini no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa e tem um site na fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.